Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar desse debate. Inclusive, urge que eu faça aqui um preâmbulo para que você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que tenha chegado agora ao canal, você que recentemente participa das atividades aqui do canal Fernando Gil AQN, possa compreender como é o meu modus operandi. Isso mesmo, vocês sabem que eu tenho as lives onde eu ali discorro sobre temas diversos, sem pauta obrigatória, eu leio o chat o tempo inteiro e é muito interessante como essa conversa interativa se parece muito com aquelas conversas, com aqueles colóquios que você tem com uns companheiros num bar. Impressionante essa interação, impressionante essa conexão que existe entre alguém que está distante das outras pessoas, na medida em que se propõe a ter uma conversa. Isso mesmo, as nossas lives são conversas, as nossas lives são bate-papos em grupo. É muito interessante, eu não estou me elogiando não, eu acho que eu devo isso muito mais a você do que propriamente a mim. Por isso eu quero te agradecer, mas os vídeos são sobre temas realmente específicos e que eu imagino que sejam muito importantes para o time do Flamengo, para a sociedade futebolística, vamos chamar assim. Então, queria que você prestasse mais atenção aos vídeos, porque aqui eu verso especificamente sobre situações que, como eu falei, o Flamengo demanda bastante, como por exemplo essa daí, o empresário do Oscar tem viagem marcada para a China para tentar a liberação do Flamengo. É o seguinte, você sabe que há uns 3 meses atrás, 2 meses atrás, eu era contra a vinda do Oscar, porque o Oscar ficaria até dezembro. Veja bem, até entrar em forma, até se adaptar ao futebol brasileiro, talvez o Oscar... E aí, você sabe, o calendário para nós vai se encerrar, lamentavelmente, agora, em 29 de outubro, porque nós já saímos do Campeonato Brasileiro. Então, dessa maneira, companheiro rubro-negro, eu entendi que o Flamengo ia pagar muito dinheiro pelo Oscar e o Oscar não teria tempo hábil para poder se entrosar, para poder praticar o seu bom futebol. Porque, de fato, ele é um jogador diferenciado. Mas eu queria te dizer uma coisa, você sabe que eu acho que me arrependi de ter tido essa opinião. Obviamente ela não influenciou, o Marcos Braz estava empenhado em trazê-lo, isso não influenciou em nada. Eu apenas dei a minha opinião e li a de vocês. Mas eu preciso reconhecer que acho que o Flamengo realmente deveria ter arriscado. Não arriscou, não foi por minha causa, eu não tenho governo nenhum. Mas eu acho que sim, eu me arrependi disso, companheiro rubro-negro. Me arrependi porque o time do Flamengo está, eu acho, a 17 pontos do time do Palmeiras, que é o campeão brasileiro, ninguém tem dúvida disso, e não deveria estar. E aí, é óbvio, teve aquela largada inicial horrorosa com aquele técnico horroroso que o Marcos Braz trouxe lá de Portugal no início do ano, mas... O Flamengo, em 9 jogos, 27 disputados, na primeira largada, perdeu 21 pontos. Depois o Dorival chegou e aí aconteceu aquilo que eu tenho falado para vocês. As 2 estrelas do time B do Flamengo não funcionaram. E aí o Flamengo realmente precisava poupar os jogadores. Porque o Flamengo agora está em 2 finais, eu acho que esses meios justificaram o fim, o Flamengo está em 2 finais e vai ter oportunidade de conquistar 2 títulos, e eu acho que oportunidade essa bem concreta. Só que o time B não venceu, o time B não vingou dentro de campo. E quem eram? Eu já falei isso para vocês por várias vezes. As principais estrelas desse time, o Marinho, que a torcida depositou muita expectativa, e também o Cebolinha, que não jogaram. Então, quando você tem um time que entra dentro do campo com a responsabilidade de vencer e os 2 principais jogadores não têm uma boa performance, obviamente que os resultados não vão ser bons. Dessa maneira, companheiro rubro-negro, o Flamengo foi se afastando ali da briga pelo título. Eu queria até que você se recordasse, o Flamengo chegou a estar a 5 pontos numa recuperação, a 5 pontos do time do Palmeiras. Os torcedores do Porquinho Ladrão, inclusive, estavam bastante temerosos que a tríplice coroa fosse realmente acontecer.
Eu sei que eles estavam muito nervosos, mas aí o time B acabou não correspondendo, nós fomos perdendo pontos. E aí também, eu quero te dizer, quando entrava o time A, como entrou agora contra o Internacional, não acho que esses caras estejam dando a vida ali para ganhar o Internacional e correndo o risco de ficarem fora agora do jogo de quarta-feira, que é o nosso principal jogo contra o Corinthians. Eu acho que não. Eu acho que o poder anímico do Dorival sobre esses jogadores diminuiu bastante, porque ele sabe muito bem o que é o principal. E o principal é a Copa do Brasil e a Libertadores. Então, companheiro rubro-negro, como esse time não venceu, você lembra como ele joga. Aliás, vai jogar até amanhã contra o Cuiabá dessa maneira. Vai jogar ali com aqueles dois pontas agudos. Eu não gosto disso. Aliás, até acho que o Varela vai ter uma oportunidade. O incógnito, o enigmático Varela, que nem conhece, acho que vai ter uma oportunidade, mas o time ficava desprovido de criação. E eu não gosto de times desprovidos de criação, porque o Flamengo não sabe jogar de maneira reativa, como joga o Internacional, como joga o Corinthians, como joga o Palmeiras. E eu quero deixar bem claro que agora não estou fazendo nenhuma crítica, mas eles jogam assim, essa é a estratégia deles, e no caso do Palmeiras até deu sorte aí, porque tá 17 pontos. Quando eu falo sorte, tem alguns companheiros palmeirenses que acham que eu estou depreciando por completo o time. Não é nada disso. Eu apenas tenho aqui a minha opinião. Eu já vi times do Palmeiras jogando muito bem e já saí da minha casa, inclusive, para assistir jogo do Palmeiras no Maracanã quando o Flamengo não jogava. Mas só que esse eu acho que é um time que de fato não me atrai muito, mas eu não posso negar que a estratégia do Abel deu sorte. Deu certo, perdão. Tem 17 pontos aí na frente do nosso time. Algo inacreditável e injustificável. Então eu não gosto desses times ali que jogam de maneira aguda. O meio pega a bola, pumba, joga pro Marinho, joga pro Cebolinha e lá vai os dois ali, ou lá vão os dois ali tentando progredir dentro do campo sem associação, sem aquela jogada mirabolante que desequilibra o adversário, sem ocupação de espaço, uma droga. Falta um cara no meio. De criação, um elo de criação, um meia de criação bom. Esse cara era o Oscar. Só que eu não julgava realmente que ele fosse estar apto a tempo. Eu acho que era muito pouco tempo. Talvez eu estivesse errado e até me arrependo. Acho que dava para ter arriscado. Mas como eu falei, não teve governo. Então, meu amigo, eu quero aqui te dizer o seguinte. Eu também não influenciei mal, né? Mas eu confesso aqui que estou arrependido. E aí, hoje, eu tenho ouvido essas histórias, eu ouço aqui e leio também, empresário do Oscar tem viagem marcada à China para tentar liberação ao Flamengo. Quero te falar, essa informação não é minha, eu estou refletindo sobre isso. Esse vídeo é um vídeo de análise. Então tá aqui, ó. Apesar de terem colocado publicamente um ponto final nas negociações, Flamengo e Oscar não pararam de falar um com o outro e o namoro pode acontecer. Esse termo aí é meio esquisito, né? A novela está prestes a ter um novo capítulo nos próximos dias, quando o empresário do meia, Giuliano Bertolucci, que tem uma ligação muito forte com Marcos Braz, você sabe disso, irá à China com o objetivo de conseguir a liberação do atleta do Xangai Ports, onde tem contrato até o fim de 2024. É o seguinte, o cara quer vir. Ele quer vir. E se ele vem, ou se ele quer voltar para o Brasil, ele sabe que tem que ser aqui no Flamengo. Ele pode até ter um elo com o Corinthians, mas ele sabe que ele tem que voltar para o Flamengo. O cara quer vir, não adianta. Ele tira foto toda hora, ele responde ali as mensagens dos rubro-negros. Ele está em conexão, ele está preparando a vinda dele. E eu vou te falar uma coisa, quando o Marcos Braz e o Bertolucci querem mesmo, de fato, é muito difícil que eles não consigam. Você pode até questionar os meios e até alguns jogadores, como eu questiono, por exemplo, o belga até hoje que entregou a paçoca, mas eu acho que o Oscar seria uma boa, porque sem o De Arrascaeta, meu amigo, sem o Everton Ribeiro, não dá. Não tem condição de jogar dessa maneira aí, pelas beiradas do campo apenas. Está faltando aquele cara ali, o De Arrascaeta não pode jogar. Quem é o cara que vai entrar? O Oscar. Torcendo para que tudo dê certo, ele se readapte ao futebol brasileiro. Ele que saiu, você sabe, lá da Inglaterra com uma temporada ótima e abriu mão do futebol, abriu mão da seleção brasileira, abriu mão de jogar em alto nível e foi para a China para poder se tornar multimilionário como ele realmente é, porque o salário dele é muito alto, né? Então tá aqui, ó. Mesmo com a janela de transferências fechada, o empresário do Oscar deve viajar até a China para iniciar as tratativas. Seria realmente um bom reforço, eu admito,
O Flamengo realmente precisa disso. E esse time B do Flamengo, que se distanciou do Palmeiras, quando o Flamengo não podia usar os seus titulares, prova isso. Ou seja, o resultado que nós tivemos no Campeonato Brasileiro, tirando ali aquela variável negativa de análise que era o Paulo Souza, esse time pecou. Marinho e Cebolinha não vingaram. Faltou ali um elo, faltou um criador, faltou ali um craque, um gênio para poder entrar no lugar dos dois. Então tá aqui, apesar de ser um dos maiores ídolos, o Xangai, o capitão da equipe do clube chinês, estuda a possibilidade de renovar o elenco para 2023 com a liberação dos atletas mais experientes do time. Os caras têm 30 anos, idade boa, está no país asiático desde 2017, quando deixou o Chelsea. Além disso, o camisa 10 tem um dos maiores salários do mundo. Aí tá aqui, a entrevista recente ao canal Desimpedidos, aí não interessa se você vai questionar o canal ou não. Ele falou ali, e eu vi, Oscar revelou que fez amizade com o Braz, vice do Flamengo. Além disso, o Meia falou como atleta rubro-negro, analisando as dificuldades para disputar a posição com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Além disso, o jogador revelou acompanhar de perto o Flamengo. Tive um carinho enorme da torcida do Flamengo e hoje sou parte do time. Vai chegar. Vai chegar, meu amigo. Vai chegar. Quando é assim, quando chega nesse ponto, vai chegar. Tenho certeza absoluta. Vai chegar e vai ser muito bom, porque o Flamengo precisa realmente desse cara que vai substituir ali o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro. O Flamengo está precisando. Faço aqui até uma meia-culpa. Está precisando sim. E aí, se ele, por exemplo, chegasse em janeiro, olha que bom, ele teria toda uma pré-temporada para fazer, talvez até chegasse antes, e se adaptaria tranquilamente, tranquilamente. Essa porcaria aqui começou a falar sobre o que eu estou falando aqui, esse meu iPhone. Eu não vou gravar o vídeo não, companheiro, de novo, porque aqui é raiz. Ato falho aqui do meu telefone, mas é o seguinte... ele quer vir e o Flamengo vai precisar. Hoje à tarde, companheiro rubro-negro, tem uma live, às 5h30 da tarde, eu queria que você estivesse aqui, tá bom? Deixa aí o seu comentário, me diga se você acredita que ele venha. Eu acho que ele vem, eu acho. Quando chega nesse ponto, o cara já dando uma entrevista falando como jogador rubro-negro, eu não tenho nenhuma dúvida que ele virá. Eu acho que ele virá. Então, mais tarde, 5h30, eu tô aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outros amigos de vocês. Saudações rubro-negras, meus amigos. Até mais tarde, hoje, sexta-feira, 5h30 da tarde, live aqui no canal.